Bonjour! Mais um dia aqui em Paris e hoje nós estamos em um ambiente super autêntico, nessa grande feira, nesse grande mercado que acontece 2 vezes por semana, às quintas e aos domingos. Hoje é um domingo, o tempo não está lá aquelas coisas, mas a animação aqui é garantida, porque esta é uma das feiras mais tradicionais da cidade. Conta com aproximadamente 115 bancas que expõem diversos produtos, frutas, verduras, embutidos, queijos, pães, muita gastronomia e também muito vestuário. Tem roupas, lenços, chapéus, objetos para casa, você encontra de tudo aqui. Estamos aqui no Marché Bastille, um local bem legal que a gente vai caminhar com vocês. Então, vamos começar esse vídeo, vamos lá! A parte de frutos do mar, olha só quanta coisa, pessoal, tudo fresco. Cada coisa bonita, hein? Os escargots aí, para quem gosta. Olha as ostras. Os mais variados tipos também, né? Aqui tem os crepes e as galetes. Tem uma fila ali de turistas e cidadãos aí. E tem até a maquininha do café também, muito legal. Aqui tem os preços, né, dos crepes. Parte de 2 euros com açúcar, 2,50 com manteiga e aí vai. Tem até com Nutella, 3,50. Aí começa a misturar. E as galetes de queijo emmental, 4 euros. Presunto e emmental, 6 euros. Champignon e emmental, eu pediria esse, 6 euros. Mas agora eu não tô com fome, pessoal. Deveria ter vindo aqui com mais fome. Olha aí a preparação dos crepes. O cheiro tá muito bom, pessoal. Bonjour! Temperinho. Muito bem. Bonjour la famille, bonjour la famille. É uma manga, Elisa? Isso aqui é ouro! Aqui na Europa a manga é caro, hein? Tá boa? Tá igual do Brasil? É do Brasil, né? Brasil! Olha que é do Brasil. Pardon. Oh, pardon! Oh, monsieur là, ça va pas là, ça va pas là. Merci beaucoup! Merci à vous. Eu fiquei esperando, mas ele deu pra você. Olha aí, pessoal. Mas é finíssima, né? Olha que delícia! Ça va? Ouais, ça va. Professeur, tu vois plus tard. Delicada! Bon courage, professeur, la main quand même. Ça va? Ouais, ça va. Bah bientôt. É muito diferente do crepe. Sente bem o gosto da massa, que é feita com outro grão, não é com farinha normal, né? Farinha branca, eu digo. Nossa, uma delícia! É o típico lanchinho, assim, sabe? Dá pra comer toda hora. A textura dela é um pouco mais porosa, né? É super delicada, então ela pede até um queijo mais forte, alguma coisa assim. É um bom lanchinho assim, entre o café da manhã e o almoço, à tarde. A qualquer hora. É a qualquer hora, né? Muito bom. Tá, pessoal? Vinho biológico. Que beleza, hein? Nossa, um preço bem competitivo Preço mesmo. ótimo. Por 3 euros você já pega aqui um vinho do sul da França. Um
vinho da Borgonha aqui, ó, por 10 euros. Também vinho de ótima qualidade. Mostra um mapinha dos vinhos, né? Para quem não está muito inteirado com as regiões. A gente consegue ver aqui bem de onde provém cada rótulo desse. Isso aqui é uma malha de qualidade, como vocês podem ver. Oui, c'est la vraie vanille. Vanille. Vanille, ouais. Ça c'est 15 euros, 5 euros la poudre. 15 euros, é verdade. Né? Uau! Fantástico. Hein, ils sont très très belles. Os colombianos sempre são bem simpáticos. Belíssimo, né? Vontade de adquirir aí, Que linda! produtos com fermentação natural, essas coisas todas. As tradicionais Madeleine. 5 unidades, 2,80. Os biscoitos, uma tentação. Tudo é muito tradicional no norte do país aqui. Ah, é? Vocês podem conferir. Tem aquela parte ali que faz fronteira ali com a Alemanha. Inclusive vocês vão ver mais pra frente no canal, já adiantando alguma coisa aqui. Vocês vão ter um contato tradicional ratatouille. Lindo, né? Outra coisa, né? Olha, e ele faz umas Exato. porções. Já faz a porção ali. E você achava que tinham várias comidas de outras nacionalidades aqui? Andando aqui, você se sente como se fosse um deles. Porque, enfim, é uma cidade toda misturada. Aqui realmente é assim. Então eles são abertos a outras culturas e não só abertos, mas eles também consomem. É realmente um local especial, né, para você vir consumir, né, comprar aí frutas, verduras de qualidade e também garantir um almoço, jantar. Olha, se eu morasse aqui na cidade, com certeza viria aqui para pegar uns vinhos, aí preço bom, produtor ali. É uma banca que parece que vende bons rótulos a bons preços, com certeza eu viria aqui. Além de outras coisas, né, Elisa? Tantas coisas. Isso aqui é uma feira que está aprovadíssima. Nós gostamos muito desses mercados, feiras, vocês sabem. E aqui está assim, vivo. Os embutidos italianos, né? De altíssima qualidade, mas tem coisas espanholas também que eu estou vendo. Pata negra. Vamos ver se a gente acha aqui, ó. Fruto. Salame milanês. O speck do Altoade. Aqui já é espanhol, a burrata também. Tem mussarela de búfala. Maravilha. E o parmigiano reggiano, o rei dos queijos italianos. Então, para quem ficou curioso o preço da manga, né? Aqui, pelo menos nessa banca, eles estão vendendo 2 peças por 4 euros, tá? Então vocês aí têm um tesouro no Brasil. As poucas vezes que eu fui pro Brasil eu consumi manga, porque é uma das frutas que eu mais gosto e aqui é ouro. Manteiga sem dó, tá, Elisa? Boletão de manteiga aí, pessoal. Mamma mia. Crepe com manteiga e açúcar, 2,50. Manteiga e açúcar dá jogo? Responda aí nos comentários. Aqui na França dá, hein? Que beleza isso aí também. Tá linda, né? Ah, tem também a cidra aqui da Bretanha, tá, pessoal? 7,50. Mostramos pra vocês a cidra lá nas Astúrias, né? Isso aqui tá lindo, né? Maravilhoso. Est-ce que je vous mets de la moutarde, monsieur? Pardon. Je vous mets de la moutarde? Oui, non. Oui. Dijon ou miel? Dijon ou miel? Dijon, miel? On va avoir une deuxième serviette. Ça pas ici. Merci, ça me brûle. Merci. Bonjour. Yeah. Oui? Number? What do you want? I want 10.
Beurre et sucre. Original. Merci. Next. رواد الجلع التفاح الاحمر قدام ظبطهم. Outra galeta. Você acha a massa melhor do que a outra? Essa tem um toque a mais. É. Não só pelo recheio, mas pela própria massa. Ela tá mais crocante. O sabor realmente do grão, que é um grão antigo. A outra tava mais delicada. Essa aqui tem uma presença maior. Eu adorei as duas. É, e dá pra rechear do que quiser, pessoal. Esse aqui é o mais simples que nós pedimos. Um queijo, emmental e presunto. Mas dá pra pedir com salsicha, tipo, com ovos. Exato, e tem também as vegetarianas, tem tantos sabores. E depois a gente mostra a sobremesa. Esse aqui é um crepe com manteiga e açúcar, é a sobremesa. Espetacular. Eu adoro o queijo quando fica queimadinho assim. Queijo emmental, maravilhoso. Ó. Agora vamos de crepe. É aquele tipo de coisa que não tem nada e tem tudo ao mesmo tempo. Olha isso, gente. Eu fiquei bem impressionado com a massa, né? Muita qualidade. Muita qualidade, bem fina, molinha, delicada. Nossa, não tem nem como explicar. Porque a manteiga não é salgada, mas você sente, sabe? E aí tem o açúcar maravilhoso. O mexilhão dele tá Nós consumimos bastante frutos do mar, peixes, e vimos que a qualidade aqui é muito, muito alta. Os preços também são mais altos com relação ao que nós pagamos na Itália, pelo menos aqui nesse mercado. Mas devo dizer que também são muitas opções. Então, pesquisando aqui e ali, a gente encontra alguma coisa interessante. Tem preparados já, tem o tartar aqui. Eu acredito que muita gente vem aqui nessa feira, nesse marché, e faça a sua reposição semanal aqui, porque os produtos são com qualidade muito, muito alta. Então podemos dar aqui o nosso selo de aprovação para o Marché Bacille. Que local, pessoal! Adoramos mesmo. Quem estiver hospedado aqui, quem viajar aqui para Paris, ficar hospedado durante algum tempo, fiquem atentos, porque o mercado acontece sempre às quintas e domingos. No domingo é mais agitado aqui, mas normalmente são mais de 100 bancas aqui. Eu acho que tem muito mais do que isso, sinceramente. Esse aqui é um bairro também muito legal, um bairro multiétnico. Aqui você encontra diversas culturas e, enfim, uma profusão de coisas e cores muito interessante. Vamos andar com vocês ali até o parque. Vamos lá! Continuando nosso passeio aqui,
Nós estamos em Belleville, é Paris, mas até 1860 era uma cidade independente, depois foi agregada a Paris. Aqui faz parte do 20º arrondissement, um pouco distante ali do centro, né? Não digo centro histórico, porque não tem centro histórico em Paris, onde tem as principais atrações aqui da cidade, né? No sentido turístico e cultural, histórico. Então nós estamos numa área mais periférica, mas que não chega a ser outra cidade. Mas já tem um clima, um ritmo diferente, porque aqui é um bairro onde gerações de imigrantes já residem aqui, e antes disso sempre foi um bairro ligado ao proletariado. Então aqui sempre foi um bairro periférico ali da burguesia de Paris. E aí sempre foi um bairro bem contestador, sempre teve um movimento muito grande aqui, e aqui também foi uma presença muito forte dos comunistas, né? Mostramos para vocês a sede do Partido Comunista Francês, e aqui sempre teve uma ação muito forte também. Como eu disse, hoje é um dos bairros mais multiculturais da cidade, com uma presença muito forte dos africanos, norte-africanos e também dos asiáticos. Tem uma presença muito forte chinesa aqui no bairro. Todos esses cafés boêmios sempre tem aquele buchicho, né? Sempre tem aquela coisa que acaba movimentando também a cidade. O Belleville tem aquela energia bruta, diferente dessa Paris cartesiana, toda certinha. Uma figura muito relevante para o mundo cultural é que aqui nesse bairro nasceu Edith Piaf. Olha só que dado interessante, tem a história dela, né? Quem assistiu o filme, muito legal. Então esse bairro guarda essa tradição musical francesa. Ele foi inaugurado em 1988, ele é relativamente recente, né, para a história da cidade, mas ele se transformou em um ponto turístico também, um turismo mais, assim, eu não digo alternativo, mas não é aquele turismo de massa que vem aqui. As pessoas sabem que aqui tem uma vista muito legal para a Torre Eiffel. Em um dia mais claro, né, aqui nós estamos em um dia não muito bom, mas se observa a torre também daqui. O mirante principal onde nós estamos é a Esplanada de Belleville, a rua Piat, que passa lá em cima, que tem essa vista da cidade, dos telhados, da torre ao fundo, em um horizonte menos postal, assim, né, do que o Montmartre, se a gente comparar. O parque é interessante porque ele é todo em declive, então ou você chega aqui pelas ruas aqui de cima, ou você já encara as escadarias ali embaixo, foi o que nós fizemos. Tem que ter uma escada sempre, né, Elisa? Sempre. Haja escada e tem mais. Não acabou não, vamos lá. Então ele é um parque que ele convida também os passantes a não apenas subirem ali pelas escadarias, que são muito bonitas, mas fazer esse zigue-zague, né? Ele é um parque para você fazer realmente esse passeio não muito certinho, assim como o bairro. Final do dia, uma tradição das pessoas virem curtir aqui o pôr do sol, com a vista para a torre. E vemos também tantos jovens aqui, tantas pessoas nos gramados, né? Isso é uma característica muito francesa, muito parisiense. Então eles ficam jogados no gramado durante a tarde toda. Hoje estamos em um domingo, fazendo o seu piquenique, fazendo a sua interação, o seu social, né? Muito legal. Mas não apenas isso, mas aqui mesmo, estou vendo daqui, tem alguns bares ali. É um local super acessível através do transporte público, foi o que nós fizemos. Você chega aqui facilmente e conhece também uma outra cara de Paris, né? Não aquela cara mais idealizada. A cidade é muito grande, aqui são milhões de habitantes, como vocês estão vendo aqui na tela. É uma cidade que tem área metropolitana também enorme, né? Temos aqui a parte do bistrô, aqui um restaurante. Que clima, hein? Muito, muito interessante. E ali atrás o bairro vai se desenvolvendo. Hoje também, como tantos locais em Paris, o bairro também sofre com a gentrificação. Então, tendencialmente, alguns pontos do bairro aqui estão mudando um pouco de figura. Super Paris aqui, enfim, em poucos minutos com o metrô, com o ônibus. Nós viemos de ônibus por opção, porque a gente gosta de ver o caminho aqui, né? Mas o metrô ainda mais rápido, são muitas linhas aqui e ali. Tem muitas iniciativas ligadas ao esporte, né? Aqui uma bela quadra, a molecada está jogando aqui, ó. Aspecto de todo mundo se juntar ali, ó. Essa é Paris. Que maravilha. Olha se a molecada está jogando bem. Sabe que a França tem um bom time de basquete, né? Inclusive bons jogadores franceses aí jogam na NBA também. Eu sou mais alto que todos eles ali, mas
Eu não vou entrar em quadra, Elisa, porque eles vão ficar decepcionados de um tiozão de repente dar um baile neles aí, pô. Eu não vou fazer isso, né? Fico aqui com a minha modéstia. Vamos lá, vamos seguindo. Baguete tradição quente, tá? Claro que tem os turistas aqui, né? Afinal, estamos em Paris, tem turistas por toda parte, mas o número em si de turistas aqui é muito menor do que em outras partes da cidade. Então, se você quer ter uma experiência um pouco mais autêntica da cidade, você pode vir para cá dar uma voltinha e visitar o parque como nós mostramos para vocês. Uma ideia diferente, né, de uma cidade tão idealizada como Paris. Hoje estamos em um domingo, enquanto estamos filmando aqui, passou das 7 horas da noite, e aqui vocês estão vendo o trânsito, né, bastante carregado. Mas vale dizer que o sistema de transporte de Paris é bastante eficiente. Vocês podem utilizar, logicamente, o transporte público, não só os metrôs, mas os ônibus. Nós temos gostado bastante de utilizar os ônibus, porque você aproveita o tempo também, né? No metrô você fica muito ali sem a paisagem, e os ônibus você vai vendo um pouco dos bairros. Mas vale se dizer que você tem que também se inteirar com o sistema de transporte francês. Aí isso é uma outra história. Os membros do canal vão receber algumas sugestões aí no Passaporte Andamos sobre esse tema. Por que nós resolvemos dar uma volta fora do centro mais turístico da cidade? Porque sempre que nós viajamos, nós gostamos de ter uma experiência mais real. Então, lógico que a gente gosta de visitar o centro turístico de Paris. Quem que não gosta? É maravilhoso. Mas você tem que entender também como que funciona a cidade, né? Porque ali mesmo naquela parte mais visitada, são poucas as pessoas que vivem ali, alguns privilegiados, logicamente, porque é um local extremamente caro. Então o povo mesmo vive mais afastado, né, nas zonas mais periféricas ou em cidades vizinhas. Então é importante a gente descobrir aí. Olha aqui, o ônibus, normalmente são ônibus muito bons aqui, a maioria deles elétricos. Olha o que é interessante, aqui nós podemos encontrar comércios populares, né? Que muita gente nem imagina que existe em Paris, né? Comércio dessas malas aí mais econômicas, né? O que você viu mais aí, Elisa? Tem tanta coisa, né? Roupas, tecidos, objetos para casa. Aqui no meio disso tudo, lógico, você vai encontrar as padarias típicas francesas, como também, olha aqui, um comércio chinês, bem tradicional. Os franceses adoram também. Seguindo aqui pela rua, nós vamos cair em um ponto também muito interessante aqui de Paris. Quem gosta de conhecer os locais, é uma ótima pedida. Dá para fazer tudo a pé também. Olha as bancas de frutas, só vendo ali a erva mate. Essa é argentina, uruguaia, mas aqui tem alguns produtos tropicais. Tem. Uma galeria super antiga aqui, o estilo dela, olha só. Mas muito bonita. Lógico
tem muitos detalhes que fazem referência ao coração de Paris, àquele centro mais antigo, mais histórico, né? Por exemplo, esses edifícios, essas fachadas com elementos belíssimos em ferro fundido, janelas, decorações sobre essas janelas. Quem vive aqui está muito bem servido de bons comércios, tem de tudo por aqui, principalmente essas redes de supermercados, né, onde você tem um preço bem competitivo. Mais um passeio cheio de contrastes, frequências diferentes. Nos vemos então no próximo vídeo. Vamos lá? Merci, au revoir!